Boa noite a todos. Meu nome é Rosângela Caló. Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em Pedagogia e estarei aqui apresentando essa pesquisa sobre os desafios enfrentados pelos docentes no processo de readaptação do ensino em meio à pandemia. O objetivo desse trabalho explanar um pouco sobre alguns desses desafios que o corpo docente enfrentou durante esse processo em que houve a necessidade de readaptar o ensino em meio à pandemia. Desde o ano de 2020, né, do início de 2020, todos nós precisamos passar por esse processo em que o Covid, né, 19 foi descoberto, o vírus do Covid-19 foi descoberto e mudou drasticamente a vida de muitas pessoas profissionalmente, especialmente, né? O professor ele teve que passar por esse processo também, porque a educação sofreu de um modo geral e o professor, dentro desse percurso, também teve que passar por essas mudanças, por esses desafios que não foram fáceis. Então, será apresentado aqui alguns desses desafios, contextualizando, né, todo esse momento em que foi vivenciado aí desde 2020 até o momento atual em que estamos vivenciando. Então, os principais tópicos será o contexto da readaptação, né, da prática pedagógica em meio à pandemia, os desafios enfrentados pelo corpo docente, né, no meio desse processo todo, e o trabalho do professor diante desses desafios vivenciados nesse período. Eu abordarei esses três tópicos. Entendendo o contexto da educação. Desde o ano do início de 2020, em que foi descoberto o vírus do Covid-19, a educação ela teve que se readaptar, né? Foi tudo novo para todos. Nunca imaginávamos que vivenciaríamos esse período de pandemia por tanto tempo. Eu me lembro que quando a escola dos meus filhos, por exemplo, nos informou, né, da necessidade da pausa, né, do recesso que teve, inicialmente foram 15 dias que foi informado. Os meninos ficaram, né, naquela ansiedade, porque as aulas tinham apenas começado e ter que parar logo ali 15 dias, e nós nunca imaginávamos que duraria tanto tempo e que precisaria de tanta mudança e de tanta adaptação a esse período, né? E o professor, ele foi pego de surpresa, como todos, mas ele teve que, de certa forma, se adaptar a todas essas mudanças. E o ensino, ele precisou sofrer muitos reajustes mesmo, né? Então, a prática pedagógica, ela mudou drasticamente do mundo real para o virtual. E houve aí a necessidade do professor se reinventar, de mudar mesmo assim o seu estilo de trabalho, começando então a busca por novos caminhos através das tecnologias digitais. Então, esse processo de adaptação, ele começou pelo professor ter que se adaptar às novas tecnologias, né? E aqui é um dos desafios, um dos principais desafios que o professor enfrentou, é a adaptação às tecnologias digitais, as condições de trabalho também foi bem desafiador, as multitarefas exigidas, né, do professor, a falta de contato direto com os alunos e a adaptação de conteúdos e metodologias de ensino. Foram esses 5 desafios que foi pesquisado e que será abordado aqui nesse trabalho. O primeiro, a adaptação das tecnologias digitais, né? A grande necessidade que houve do professor readaptar o seu ensino utilizando as tecnologias, e isso agregado à falta de habilidade do manuseio dos recursos tecnológicos, porque muitos professores, eles vivenciaram toda a sua prática pedagógica com os meios tradicionais, com recursos tradicionais, convencionais que utilizavam na educação. Muitos nem utilizavam o recurso tecnológico, outros utilizavam uma vez por outra, então não fazia parte diretamente do processo de ensino, esses recursos tecnológicos. E de uma hora para outra, o professor se viu
nessa necessidade de utilizar. Na verdade, era o único recurso, o único meio que tinha, não tinha outra opção. Então, ele meio que foi colocado nessa situação e teve que se readaptar. E muitos sofreram bastante no início, foi bem desafiador, mas pôde-se perceber um crescimento, um avanço, habilidades sendo adquiridas também de muitos educadores nesse processo de adaptação às tecnologias. Sean, ele até afirma que algo bem interessante com relação a essas mudanças. Ele diz que existem situações conflitantes, desafiantes, que a aplicação de técnicas convencionais simplesmente não resolve problemas. Então, diante da mudança que o professor estava vivenciando, diante de toda essa readaptação, não tinha como continuar da forma que estava, não tinha a possibilidade de usar muitos recursos convencionais. Então, essa necessidade de se adaptar a essas tecnologias digitais foi desafiadora, mas foi necessária. E houve um grande avanço, um grande crescimento também no trabalho do professor diante desse desafio. Outro desafio também foram as condições de trabalho. Eu fiz questão de colocar essas duas imagens que representam bastante a vivência do professor nesses últimos anos. A primeira imagem mostra um professor cheio de gambiarra, de fios, de computador, celular, suportes, e esse foi o ambiente de trabalho de muitos professores durante o período de isolamento social, né, em que não podia ir para a sala de aula. E aí a gente vê um retrato, né, do professor dos últimos anos. E mesmo depois que o professor retornou para a sala de aula, ele ainda teve dificuldade com essa condição, com as condições de trabalho oferecidas. Então, as condições do trabalho remoto ela se apresentou como um grande desafio. Os professores não só apresentaram dificuldades de adaptação ao novo ritmo de trabalho, mas também as condições oferecidas pelo meio escolar. Infelizmente, muitas escolas não tinham condição de oferecer para o professor um suporte, e ele teve que, de certa forma, se adequar a essas condições de trabalho também. Então, foi desafiador, foi algo também que exigiu muito do professor nesses últimos anos. As multitarefas exigidas do professor também se mostrou um grande desafio, porque no ensino remoto, o professor ele além de lecionar, ele também teve que assumir outros papéis, papéis até então desconhecidos para ele. Além de preparar sua aula, enriquecendo com estratégias e habilidades, né, que ele não conhecia e ele teve que se adaptar. O professor também teve que assumir outros papéis, como youtuber, como ter que gravar, ter que editar, ter que manusear plataformas digitais que até então eram desconhecidas, e alguns tiveram que criar canais de transmissão, o atendimento, né, via redes sociais, enfim, foram muitas adaptações, muitas tarefas que o professor teve que assumir durante o ensino home office também, que o professor teve que trabalhar ali em casa, além de dar conta do seu trabalho, ainda teve todo o cuidado, o fato de estar em casa, muitas vezes a família não entendia e exigia, né, outras atividades, e o professor ele teve que se ajustar a essa exigência das multitarefas também. Outro desafio também foi a adaptação de recursos e metodologias de ensino. Isso aqui exigiu muito do professor, mas de certa forma também agregou muito conhecimento, porque os professores eles foram desafiados a se desenvolverem, né, a desenvolverem novas habilidades no que diz respeito a adaptar os conteúdos que, né, há um tempo atrás ele trabalhava de uma forma, de repente teve que mudar a forma e teve também que ajustar esses conteúdos, que não pôde trabalhar todos os conteúdos da forma que eram trabalhadas, e também as metodologias de ensino. Isso de certa forma, ampliou
a necessidade do professor de uma formação continuada. O professor ele já era motivado, já era estimulado a estar em busca da formação continuada, mas depois de todo esse processo, ele teve a possibilidade, a oportunidade e a necessidade de manter ou mesmo de começar essa formação continuada tão necessária. Foi muitos cursos, palestras, congressos online, inclusive e especialmente sobre como trabalhar, né, dessa forma remota com os alunos e de certa forma enriqueceu muito o trabalho do professor e de certa forma também ele se desenvolveu, né? Se desenvolveu como profissional, como pessoa, e isso foi muito enriquecedor. Então, essa necessidade também de adaptar os conteúdos e a sua prática pedagógica, isso foi muito favorável nesse sentido do seu enriquecimento, né? Tanto da formação atual, e o professor ele precisou se reinventar, precisou se readaptar, e isso foi bastante enriquecedor para a sua prática. Outro desafio também que o professor acho que ele jamais imaginaria ter que lidar foi a falta de contato direto com o aluno. A gente sempre ouviu dizer, né, que sem aluno não existe escola, não existe professor. E como o professor dá aula para um aluno em que não tinha contato, e o professor ele teve que lidar com isso, e isso foi desafiador, mas teve também o lado em que o professor ele pôde aproveitar para que o seu trabalho não fosse em vão, mesmo diante desse desafio tão grande, né? A falta de contato com os alunos durante esse período de afastamento social, especialmente para a educação básica, era muito desafiador, porque, de certa forma, na educação básica, de uma forma muito especial, é necessário, é primordial esse contato do professor com o aluno, o olho no olho, o toque, o beijo, o abraço, o carinho. Isso conquista, isso faz com que o aluno ganhe a confiança de certa forma, para que o professor mantesse esse contato com o aluno apenas por tela, foi bem difícil, foi bem desafiador para ambas as partes, mas é algo que também pôde trazer, pôde agregar, né, um conhecimento, pôde agregar como é que eu digo, pôde agregar um vínculo diferenciado, né? Mesmo que não foi um vínculo físico ali com o aluno, mas o professor ele pôde enriquecer a sua prática de outra forma também. E mesmo diante desse desafio do contato direto com o aluno, o professor ele pôde contribuir da melhor forma possível para que o vínculo não fosse perdido com os seus alunos. Então, assim, diante desse trabalho, diante dessa pesquisa, pude perceber que foram muitos os desafios. E apesar, né, de ser muitos os desafios que o professor enfrentou em meio a esse processo de readaptação, mesmo, né, diante desses desafios, houve a superação de muitos deles. E aqui nesse trabalho foi abordado apenas 5 desafios, mas a gente sabe que não foram só 5, foram imensos, né? Outros desafios também. Mas aqui só para contextualizar um pouquinho de como foi o trabalho, né, do professor diante desse período tão crítico, né? Mas a gente pôde perceber que houve também um crescimento, houve um desenvolvimento do professor, houve um ganho de habilidades. O professor ele pôde enriquecer a sua prática e o corpo docente, de um modo geral, ele se preparou também para lidar com as mudanças, experimentando, né, os diferentes e readaptando a sua prática aí na educação. Então, o professor ele tem muito a contribuir. O professor que passou por esse processo de readaptação, que se abriu para novos conhecimentos, ele tem muito a contribuir, ele tem muito a crescer, porque ele pôde se desenvolver em meio a essa mudança e, de certa forma, se preparou
para outras mudanças que virão, que com certeza virão, né? Não sabemos quais, mas estamos sempre, né, é, é, sujeitos a mudanças e passando por tudo o que foi passado nesse processo de pandemia. O professor ele está preparado, ele está mais forte para lidar com outras mudanças que virão. E é imprescindível que o professor ele continue disposto a aprender, a crescer, e ele também continue disposto a se renovar e a se readaptar sempre que for necessário para que a sua prática pedagógica continue sendo enriquecedora e continue contribuindo para o desenvolvimento de seus alunos. Aqui estão algumas referências desse trabalho que né, foi feita a pesquisa, e eu agradeço a atenção de todos e quero concluir a minha apresentação com uma frase de Rubem Alves, em que ele diz que o aprendizado é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Então, como pedagogos, né, como educadores, todos nós possamos contribuir com os nossos alunos de uma forma positiva e que mesmo depois, né, que o esquecimento fizer o seu trabalho, fique ali o aprendizado, fique ali um pouquinho da nossa contribuição para os nossos alunos. Muito obrigada a todos.